Finalmente eu decidi produzir vídeos aqui no YouTube. Caso você não me conheça, eu sou Melquisedeque Ferreira, criador da página A Formação do Imaginário, e trabalho há muitos anos, há mais de 10 anos, com literatura, com conhecimento, com vida de estudos, com vida intelectual. Sobretudo no Instagram, a gente tem alguns vídeos aqui no YouTube de aulas que gravamos ao vivo, uma coisa ou outra. Porém, nunca me dediquei a gravar conteúdo aqui. E agora, neste vídeo, você vai descobrir o que nós pretendemos fazer aqui e por que nós decidimos gravar conteúdos no YouTube. Eu não sei se vocês acompanharam esse processo, mas há mais ou menos uma década começou-se a se falar muito sobre formação do imaginário. E aí, quando eu comecei a ouvir sobre formação do imaginário, eu não conhecia especificamente o termo, mas a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu tenho um imaginário bem formado. Eu tenho todas essas referências que os grandes intelectuais falam para se formar um bom imaginário. Por quê? Porque eu sempre adorei arte e literatura. Sempre me dediquei a isso, sempre fui um bom leitor. O spoiler da minha vida, meu pai é livreiro, então eu sempre tive acesso a todos os livros que eu queria. Como eu tinha acesso a todos os livros que eu queria, a melhor coisa do mundo para mim, desde pequeno até hoje, é ler. Então eu troco mexer no celular para ler, eu troco ver um filme para ler, eu troco ver uma série para ler, eu troco às vezes conversar para ler. Porque ler é uma coisa fascinante, ler é uma coisa que realmente me informa e me forma. Não só a leitura, mas outras formas de obra de arte também. E eu sempre me dediquei a isso para formar a minha vida. Não era por um capricho, não era por um fetiche, não era só porque ler é uma coisa legal, mas eu queria saber das coisas para ser uma pessoa melhor. E aí, quando eu ouvi pela primeira vez esse termo formação do imaginário, eu pensei, eu posso ajudar essas pessoas que também têm interesse em formar um bom imaginário, que também têm interesse em se tornar pessoas melhores através da obra de arte, através da cultura geral. E eu sempre me dediquei a fazer um trabalho educativo, primeiro no Facebook, que para mim era a melhor plataforma do mundo, porque a gente começou isso aqui há bastante tempo, naquela época que todo mundo ia pro Facebook o tempo todo. Depois eu me recusei por bastante tempo, mas acabei migrando para o Instagram, porque eu sempre achei o Instagram uma plataforma muito superficial, não tem uma constância, não tem um aprofundamento. E por causa desta falta de aprofundamento, por causa desta falta de constância, porque a coisa fica muito acelerada, caso você não conheça, tem o link aqui embaixo para você conhecer a nossa página, Formação do Imaginário. Tem 157 mil seguidores. Tem muito conteúdo lá. Porém, este conteúdo é aquele conteúdo do Instagram. O feed vai embora, o story dura 24 horas. E aqui no YouTube eu sei que nós conseguiremos fazer uma coisa mais sólida. Aqui no YouTube eu sei que eu consigo parar com vocês, dar uma aula. Aqui eu sei que eu consigo gravar um vídeo de 5 minutos para falar sobre um tema curto e específico, mas também consigo gravar uma aula de 1 hora e meia, 3 horas se for necessário, para que nós possamos nos aprofundar em conteúdos que são necessários. Por exemplo, como eu poderia aprofundar temas filosóficos pelo Instagram? Impossível. Mas aqui no YouTube eu sei que a gente consegue produzir um conteúdo de qualidade, conduzir um desenvolvimento de raciocínio, um desenvolvimento de pesquisa, um desenvolvimento de estudo mesmo, para que vocês possam receber um conteúdo de maior qualidade, de maior aprofundamento. A gente consegue falar de temas filosóficos, de temas literários, de temas culturais, durando mais tempo. Você pode voltar, pausar o vídeo, ver durante vários dias o mesmo assunto, coisa que em outras plataformas isso não é mais possível, que é uma coisa que, para quem me conhece, sabe que eu sempre fui preocupado com isso, porque as plataformas acabam emburrecendo as pessoas. Essa é uma verdade. Eu tenho vários cursos que falam sobre isso, de como que o uso de determinadas plataformas podem emburrecer a pessoa, literalmente, tornar ela mais burra, mais ineficiente, com pouca memória, com baixa atenção, com baixos resultados, tudo porque ela fica nesse ambiente em que o consumo é muito dopaminado, é muito louco, é muito intenso. E aqui não. Aqui a gente pode transformar em uma imensa sala de aula, porque estes são os meus valores, estes são os valores da formação do imaginário. A gente quer transformar, eu sempre falo isso com os meus alunos, nós somos uma elite intelectual, nós somos as pessoas que estão dedicadas a realmente compreender, entender a realidade, descrever a realidade, não de forma superficial, não porque nós somos os mais inteligentes, mas porque nós realmente queremos nos dedicar a um estudo sincero.
E eu acredito que todos os seres humanos, todas as pessoas que são criadas por Deus, têm a capacidade de inteligir a realidade. Ou seja, todo mundo tem inteligência, todo mundo tem capacidade de ser um bom leitor. Todos os seres humanos nasceram para ler, todos os seres humanos nasceram para entender, todos os seres humanos nasceram para conhecer. Porém, a gente sabe o quanto que isso é difícil, às vezes, em determinados ambientes. Às vezes você não teve uma família que te estimulou, você não passou por uma boa formação escolar. A sua escola pode ter atrapalhado o seu desenvolvimento intelectual, o seu estudo. Porque a gente sabe que a escola, às vezes, é um palco de doutrinação, de ineficiência e tudo mais. Tudo isso, às vezes, interfere numa boa formação cultural. E eu tenho consciência clara de que eu, você, o frentista, a tia Maria, o Zé da Couve, presidente da República, todo mundo tem capacidade de se tornar mais inteligente, de se tornar o melhor leitor, de apreciar o que a cultura geral nos deu. Todo mundo tem capacidade de apreciar uma obra de arte. Ninguém fica indiferente ao teto da Capela Sistina. Ninguém fica indiferente a um grande poema do Camões ou do Vinícius de Moraes. Ninguém fica indiferente a uma música do Bach. Por que ninguém fica indiferente a isso? Porque nós nascemos para a contemplação. E este é o valor supremo da formação do imaginário. Levar as pessoas que nos acompanham ao maior entendimento da realidade, à contemplação, mas não para tornar aquilo uma coisa inócua. Não é só apreciação pela apreciação. É a apreciação do belo, da verdade, do bom, do justo, do verdadeiro, para que nós nos tornemos pessoas melhores e para que, tornando-se pessoa melhor, você consiga ajudar mais os outros. O Brasil precisa urgentemente de uma comunidade de pessoas que se dedica a um trabalho intelectual, que se dedica a uma boa formação humana, para que este país não vá para as cucuias, para que esse país não desmorone, para que a gente consiga reconstruir aquilo que forma de fato a nossa alma. E é por isso que eu convoco você a fazer parte desse projeto comigo. Então, se você quer receber conteúdo de qualidade, uma boa formação intelectual humana, comentários sobre obra de arte, apreciação de um quadro, de um poema, de um livro, tudo isso a gente vai fazer aqui. Quem conhece sabe a qualidade do nosso trabalho. E caso você não conheça, você vai conhecer agora aqui de uma forma ainda mais aprofundada do que em outras plataformas. Se você quer ganhar mais valor cultural, se você quer se tornar uma pessoa mais interessante, se você quer se formar de uma forma mais humana dentro de uma cultura mais clássica, este é o seu lugar. Então, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho, acompanha tudo que for produzido aqui, porque eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba a ser uma pessoa mais rica, não no sentido material, mas no sentido espiritual, porque é disto que precisamos.